E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Sandra e hoje nós vamos corrigir o exercício 3 sobre equações literais. A letra A a gente já fez em aula, então vamos fazer agora a letra B. Lembrando que quando você vai resolver uma equação literal, você vai perceber que nessa equação tem mais que uma letra. Então, aqui no caso, a gente trabalha em X e em A, tá? Aí você vai falar, como eu vou resolver uma equação literal? No enunciado, ele fala para resolver o valor de X, tá? Então, a letra que a gente deve isolar nessa equação é X, tá certo? Isolar quando? Quando dá para isolar, quando for uma equação do primeiro grau em X, quando for uma equação do segundo grau em X incompleta, dá para isolar. Agora, quando ela é completa, o mais fácil é a gente usar a fórmula de Bhaskara. Então, uma coisa que é muito importante, que já ficou trivial para vocês, é identificar quem é A, quem é B e quem é C na equação do segundo grau aqui. Por que essa equação é do segundo grau? Porque o A está ao quadrado? Não. Não é por isso. É a incógnita que você observa se ela está ao quadrado ou não. Porque no enunciado desse exercício pede para resolver o valor de X em função de A. Então, é ele que você deve olhar. Então, ela é do segundo grau por conta do X. Aí você vai ter que olhar quem é o termo que acompanha X, no caso é 1, né? Quem é o termo, x ao quadrado, perdão, aqui ó, o coeficiente de x ao quadrado é 1. O coeficiente de x é o A. O coeficiente independente é menos 2A ao quadrado, é tudo isso. Não tem x ali no final, então é o termo independente. Então vamos escrever aqui. O nosso A é 1, o nosso B é A. Olha lá, quem diria, o B virou A aí. Sim, porque o B é o coeficiente de x. E o C é o menos 2A ao quadrado. Partiremos agora para a fórmula de Bhaskara. Começamos com delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, o que já é fácil para vocês. Só que no lugar de B aqui, no lugar de B, a gente vai colocar o A, né? A ao quadrado menos 4 vezes A. Quanto vale o nosso A aqui, ó? 1 vezes C, que é menos 2A ao quadrado. Resolvendo delta, vamos ter que delta é igual a ao quadrado. Vamos resolver tudinho essa multiplicação aqui, ó. Menos e menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8A ao quadrado. Assim, nós vamos ter que delta é igual a ao quadrado mais 8A ao quadrado, 9A ao quadrado. Olha que tranquilo, gente. Esse é o delta. Você fala, Sandra, mas ainda tem letra aí. Não tem problema, amor. Essa equação ela é justamente chamada literal. Por quê? Porque a solução dela conterá letras, certo? A solução dela é encontrar x nessa situação aqui. Porque no enunciado de vocês pede o valor de x. Bom, então vamos lá. Valor de x vai ser igual. Lembra do resto da fórmula de Bhaskara? Menos b mais o menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O x vai ser o quê? Menos b. O nosso b é o a, né? Então, menos a, mais ou menos a raiz de delta, que a gente descobriu que é 9a ao quadrado, sobre 2 vezes a. Quem é esse a que tá aqui, gente? É o que acompanha aqui, ó, o x ao quadrado, que a gente viu no começo que é 1. 2 vezes 1. Portanto, já dá pra gente dividir em x' e x duas linhas. X' menos A, vamos usar primeiro o sinal de mais. Qual é a raiz de 9? 3. Qual é a raiz de A ao quadrado? A. Tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter menos A com mais 3A, 2A. 2A dividido por 2 vai dar 1A. Então, um dos valores de x é A. Nossa, Sandra, mas para qual valor de A? Qualquer valor de A pertencente aos reais. Tá certo? Então, para qualquer valor que você colocar no lugar do A, você vai ter que o valor de x vai ser igual a esse valor de A que você colocou. Perceba? Agora, no x, duas linhas, vai ser menos b de novo, né? Já tá aqui a fórmula, menos a no caso, menos 3a sobre 2.
Aqui vou ter dívida de A, dívida de 3A, dívida de 4A, dividido por 2. Então, nós vamos ter que o valor de x duas linhas é menos 2A. Vou circular aqui. Certo? Portanto, o conjunto solução dessa equação, né? Porque ele fala que ele quer em reais, é A ou menos 2A. É o valor de x para A pertencente aos reais. Porque pode ser um valor real qualquer. Ok, meus lindos? Bom, vamos para o item B. Queridos, corrigindo, na verdade, aquele item que eu corrigi foi o item D. Agora eu trago o item B e o item E. Vamos ao item B. Bom, vamos lembrar, essa é uma equação literal? Sim. Por quê? Porque a gente tem a letra X, que é a letra que a gente quer descobrir. Ah, como que você sabe, Sandra? Estava lá no enunciado, lembra? E temos, além dela, uma letra M aqui, ó. E temos uma letra P. Olha isso, nós temos 3 letras aí, temos 3 letras. Tá, mas a nossa obrigação é isolar X. Como o X não está ao quadrado, ela é uma equação do primeiro grau. Então, basta isolar X, né? A gente pode trazer o X lá para o membro esquerdo e trazer todos os demais elementos para o lado direito, certo? Aqui nós temos uma observação que o M é diferente de 6. Daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Tá? Com isso você não vai fazer nada, mas você vai entender por que o exercício está falando que o M tem que ser diferente de 6. Certinho? Bora lá para o exercício, então. Desse lado nós já temos o menos 5x, então eu vou mantê-lo aqui, ó, menos 5x, e vou trazer para perto dele esse x que está positivo, vai ficar negativo, ok? Desse lado esquerdo, direito, tem o menos 1, já copio. E aqui, ó, tem uma outra coisa que acompanha x, eu ainda não posso passar para lá, ó, vou deixar mx aqui ainda. Não posso passar para lá, porque ele tem o x acompanhado. O menos p eu posso, vai virar mais p. Prontinho, por enquanto tá aí. Aí você vai falar, e agora, hein? Como que eu faço para isolar x? Ora, aqui a gente já pode juntar esses dois termos semelhantes, o menos 5x com menos x. Então, vamos ter mx menos 6x igual a 1 mais p. A minha obrigação, filho de Deus, é isolar o x. Como que eu vou isolar o x nesse caso? Não tem como eu juntar mx com menos 6x, porque eu não sei o valor de m, né? Apesar dos termos serem semelhantes em função de x. Logo, quando você vê que, nossa, e agora? Não posso juntar, mas você vai ter uma saída, que é aquela de colocar o aparecido em evidência, ó, o x fica em evidência, e você vai colocar m, né? Porque mx dividido por x dá m. 6x dividido por x dá 6, igual a 1 mais p. Eita, mas eu continuo querendo o valor do x. O x vai ficar igual 1 mais p. Por quê? Porque eu vou passar todo esse negócio para lá, para outro lado. Ele tá multiplicando o x, né? Então, ele vem dividindo m menos 6. Galera, diz pra mim uma coisa. O x já está isolado? Está. Exato, já está isolado. Então, qual é o valor de x? É 1 mais p sobre m menos 6. Deixa eu só fazer a solução bonitinha, ó. Solução igual a 1 mais p sobre m menos 6, onde p e m pertencem aos reais e m diferente de 6. Eita, mas por que m diferente de 6? Já falou aqui, ó. Porque se eu colocar 6 no lugar do m, o denominador vai dar 0. 6 menos 6 é 0. E isso é impossível. Mandamento da matemática, não dividirás por 0. Ok, meus queridos? Qualquer coisa, volta o vídeo, pergunta pra mim no privado. Exercício E. O exercício E também, a gente tem as mesmas condições, a gente tem que descobrir o valor de x. Só que percebam, meus amores, percebam uma coisa muito importante, que nesse caso a gente só tem o x ao quadrado aqui. Como a gente só tem o x ao quadrado, é muito mais fácil isolá-lo, né? Porque todo o resto não tem x ao quadrado. Então, vamos isolar. Nem tem porque aplicar Bhaskara, né, gente? Então, vamos isolar primeiro 4x ao quadrado. Vamos passar o menos tudo isso para o outro lado. Então, vai ficar mais tudo isso.
m quadrado mais 2m mais 1. Ok? X ao quadrado igual. Como o mais, ele mantém todos os sinais que estão dentro, porque fazendo a regra de sinais com mais, você mantém todos os sinais de dentro, né, ó. Mais 1, e já vou passar o 4 dividindo. Prontinho, meus queridos. Prontinho? Não, Sandra, não. Eu quero x e não x ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte, ó. X igual a raiz, lembra que a gente extrai a raiz dos dois membros? De 2m mais 1 sobre 4. Agora, queridos, a gente vai ter que ter uma sacada muito legal. Nós vamos ter que extrair a raiz dessa expressão, né, que tá desse lado. Sandra, posso parar aí? Se você parar aí, você vai ter deixado incompleto. Por quê? Queridos, vocês concordam que a raiz do de cima, se esse termo aqui de cima tivesse sendo elevado inteirinho ao quadrado, não só o m, tá? Inteirinho ao quadrado, eu poderia cortar a raiz? Como que eu faço isso? Gente, isso é um TQP. M quadrado mais 2m é um TQP. Então, a gente pode fatorar esse TQP. E olha a mágica acontecer. Como que a gente fatora o TQP? M ao quadrado, pega os dois quadrados perfeitos, né? Ó, tira a raiz. Raiz de m ao quadrado é m, raiz de 1 é 1 e eleva ao quadrado. Lembraram? Ó, pronto. E embaixo, continua o 4. A gente já extrai a raiz dele, certo? Portanto, o nosso x vai ser o quê? Como tudinho está sendo elevado ao quadrado aqui, eu posso cancelar o 2 com a raiz de cima. Então, vai ficar só m mais 1. Como a raiz também está no 4, eu tiro a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Tá certo? Tem um outro porém, meus amores. A hora que nós passamos a raiz para o outro lado, nós vamos ter um valor positivo para ela e um valor negativo. Um valor positivo, um valor negativo. Mesma coisa aqui, nós vamos ter um valor positivo e um valor negativo. Vamos para o x', já que a gente vai ter dois tipos de valores, né? Lembraram disso? Essas equações literais, você vai ter que ter um cuidadinho especial, porque como você tem muita letra, você pode sim bananar, então vai na paz. Primeiro eu vou usar o sinal de mais, tá? Antes da expressão. Mais m mais 1 sobre 2. Esse é um valor de x, x'. Agora vamos para o x duas linhas. Eu tenho um sinal de menos antes, ó. Esse sinal de menos antes da expressão inteira, viu, queridos? Ó, menos com mais m, menos m. Menos m com mais 1, menos 1. Dividido por 2. Sandra, por que eu não ponho o sinal embaixo? Amores, quando você põe um sinal que é para a fração, ou você coloca para o de cima, ou você coloca para o de baixo. No final das contas, você vai fazer a regra de sinal e o sinal vai virar da fração. Certo? Aí volta lá em cima. Então, tanto faz você pegar pro de cima ou pro de baixo. Não pode pegar para os dois. Ok? Você tá adicionando em cima, tá multiplicando, na verdade, esse sinal. Então, você só pode multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo, tá? Pois é. Essas são as raízes da equação. A solução vai ser o quê, queridos? Você vê que não tem nenhum valor impossível. Por quê? Porque 2 dá pra dividir tudo, né? Tá? Então, não tem nenhum susto aí. Não pode dar zero embaixo. Sempre vai ser 2. Então, a nossa solução vai ser m mais 1 sobre 2 e menos m menos 1 sobre 2. Com m pertencente aos reais. Certo, meus queridos? Bom, eu espero que tenham entendido esse exercício. Então, tem mais um item para vocês responderem. Vocês já tentaram fazer, na verdade a ideia era essa, tentar fazer o exercício e depois corrigir. E tem mais uma perguntinha, e eu acredito que seja a respeito do porquê que o m é diferente de 6 aqui, ó, logo no enunciado daqui, ó. Então explique com as suas palavrinhas, por que m não pode ser 6?